tempo em astrologia para essa semana, para a gente ficar tranquilo, ou vai ser uma semana mais tensa? Olha, eu considero uma semana incrível. Ah, é? Por quê? Porque tem um aspecto muito positivo de Sol e Júpiter, né? Então, a nossa grande estrela maior, né, que nos rege aqui nesse sistema, que é o Sol, e Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, estão fazendo um aspecto muito positivo, tá? Então, isso traz para todos essa semana um maior entusiasmo, um maior empenho, uma maior garra de você fazer as coisas. Também facilita o convívio com as pessoas, tornando as relações mais alegres, mais suaves. Além disso, é uma semana positiva para viagens, por conta de Júpiter ser um planeta associado às viagens. O porém da semana é que o Mercúrio ainda está retrógrado. Já tem algumas semanas que ele está no movimento retrógrado, né? Que é aquele movimento que o planeta parece que está indo ao contrário. E isso faz com que deva-se tomar um certo cuidado com a comunicação em todos os aspectos. Contratos que você for assinar, reler, qualquer coisa que você for falar que for muito séria, sabe? Uma coisa que é importante ser dita, falar bem com calma. As questões de comunicação, por exemplo, internet, telefone, podem às vezes cair, você mandar um e-mail antes de terminar, sabe quando você está escrevendo e-mail? Aí quando você está digitando, você tecla sem querer. Agora eu já sei, eu começo o e-mail num bloco de notas, depois eu copio e colo para não correr. Já aconteceu muitas vezes isso. Não, umas duas, mas foi o suficiente. Você já fica brava, Ainda bem que não era nada demais, não pensou? Então, essas coisas podem acontecer com o Mercúrio retrógrado, essas coisinhas de comunicação, assim, que é bom a gente ter essa previsão justamente para já ficar mais atento. Pra gente prevenir alguns problemas. Exatamente, né? Porque essas tendências todas podem ser evitadas. Então, se você já sabe que o Mercúrio está retrógrado, você vai até o dia 8, tá? Então, até dia 8 de agosto. É bom a gente ficar esperto. Semana que vem fica legal. E para quem é de Áries, a semana vai estar tranquila? Áries está numa semana um pouco instável emocionalmente. Eles estão, assim, com uma facilidade de passar do riso para o choro muito rápido. Estão muito, assim, digamos, voláteis em relação à emoção. Sabe quando a pessoa está muito aberta? Tá a flor da pele. Não negativamente, não, sim, tá? Sim, de emoção, mas de mostrar isso, emoção. porque às vezes é negativo mesmo. Às vezes a pessoa está emocionalmente muito desequilibrada. Não é o caso para Áries, mas assim, eles estão emocionalmente muito instáveis. Então, qual é o lado bom disso? Isso pode ajudar eles em situações que eles precisam ter flexibilidade. Tá? Então eles vão conseguir, de repente, aquilo não foi para aquele caminho. Não, mas tudo bem, tem aquele outro caminho. Mas quem é de Áries é meio durão, não quer mostrar essa Então, justamente por isso essa é uma semana positiva, porque as coisas que, por exemplo, o ariano percebe que está precisando dessa flexibilidade, esse jogo de cintura para ele, essa semana é uma semana positiva para ele fazer esses contornos. Ele fala, poxa, será que por exemplo, aquele comportamento que eu tenho, que nem você disse agora, meio durão, será que essa semana eu posso ser um pouco mais maleável? Isso vai ser muito possível essa semana, porque ele vai estar mais, digamos assim, maleável e flexível em relação a todas as situações da vida dele, como se fosse a água, né? Então ele está volátil com as situações. Isso é muito positivo, ainda mais levando em conta que ele não tem sempre essa facilidade. Então fique neutro, a dica para o ariano fique neutro diante das suas emoções, principalmente quando elas forem emoções que não forem muito positivas, tá? E aproveite a flexibilidade que essa instabilidade momentânea está trazendo. Até dia 8, é isso? Não, o Áries essa semana. Dia 8 o Mercúrio retrógrado, que para todo mundo tem que tomar cuidado com a comunicação até dia 8. E os taurinos? Os taurinos estão numa semana que estão especialmente abertos em relação ao outro. Então, sabe, as relações humanas no geral. Amizade, relações no trabalho, colegas, fazer novas amizades. Então, digamos que é uma semana muito positiva para o taurino em relação a networking. Tá? É uma semana que ele pode conquistar muitas coisas através dessa abertura, dessa simpatia que ele tá. Assim, o taurino normalmente já é um signo assim, não é um signo mal-humorado, fechado ou antipático. Mas essa semana ele tá mais ainda. Tá mais simpático e tá mais amoroso. Então, assim, ele pode ter a chance de repente, conseguir angariar, de repente, pessoas para um projeto, conquistar, sei lá, vamos supor, ele tem que... um engenheiro, por exemplo, que seja de touro, ele tem que conquistar uma nova obra para a empresa que ele trabalha. Ele está num momento bom para fazer as ligações, para mandar os e-mails, para correr atrás dessas coisas através da simpatia, através dessa irradiação, digamos, de um magnetismo simpático com as outras pessoas. Então aproveite essa semana. Para os negócios é positivo, se você usar, né? Não adianta também não usar. Está numa boa semana
para determinado caminho e você seguir outro diferente. Exatamente. É a sua opção. A previsão só serve mediante a prática mesmo, de você prestar atenção naquilo e conseguir colocar aquilo dentro da sua vida. Porque senão ela fica como uma teoria, só que você ouve e não vale de nada. É como quase tudo na vida, né? É verdade. Se você não pratica, não rola. Não vai. Agora vamos para Gêmeos. Exatamente. Bom, Gêmeos está numa semana que a palavra-chave é inspiração. Estão inspirados, Estão inspirados, estão conseguindo visualizar situações de uma forma diferenciada. Então, o que acontece? Um geminiano, por exemplo, que está num momento em que ele precisaria de uma nova rota, de um novo caminho, que ele precisaria ver uma situação de um outro ângulo. Sabe quando a gente fica olhando só por um lado e quando a gente olha do outro, a gente fala, nossa, mas a solução estava aqui na minha frente. Por isso que a gente sempre tem a melhor saída na vida dos outros, mas da gente que a gente consegue olhar de fora, né? Sem a emoção. Mas então, essa semana para o geminiano, através dessa inspiração, ele consegue, se ele buscar isso, buscar novas rotas, abrir esses novos caminhos, visualizar soluções. Tá? Então, essa é uma semana muito importante para o geminiano. Então, para ele pegar uma questão, de repente, que esteja meio emperrada na vida dele, que ele perceba que aquilo precisa de uma nova visão e buscar essa nova visão. Refletir sobre aquilo, deixar a inspiração vir. Né? Olhar aquilo, tentar olhar sobre vários ângulos e olhar e falar, nossa, não, calma aí, isso aqui eu posso fazer isso. É mais fácil por isso, cara. Saídas criativas podem ser possíveis essa semana para os geminianos. Então, você e geminianas, aproveite, né? Para ambos. E quem é de Câncer? Câncer está numa semana que é como se ele visse que as coisas começaram a se encaixar nos devidos lugares. Então, assim, o inferno astral passou. Que bom, né? Que eles passaram pelo momento de inferno astral. Então, agora eles estão começando a ver as coisas, puxa, finalmente isso que eu queria aconteceu, essas coisas estão nos devidos lugares. Então, assim, a palavra-chave para Câncer essa semana é uma energia de gratidão. Tá? Então, quanto mais eles puderem puxar essa energia da gratidão, de você não reclamar das coisas que você ainda não tem, mas agradecer por tudo que você já tem e tudo que você já conquistou, vai ser melhor para eles. Porque a energia da gratidão, ela tem um potencial essa semana para eles especial. Tá? Principalmente porque ela em si já é uma energia de cura, já é uma energia poderosa. Se nós, assim, toda vez que a gente fosse reclamar de alguma coisa, a gente pensasse primeiro em tudo que a gente tem para agradecer, muito da nossa vibração seria transformada, porque às vezes as pessoas têm muita facilidade em reclamar do que está acontecendo consigo próprio ou com os outros e não de ver tudo de bom que as pessoas têm e de tudo de bom que você tem na vida. E essa é uma semana que, para o canceriano, se ele usar essa energia de cura, desse poder da gratidão, ele vai ter grandes benefícios ao longo do ano, né? Usando isso essa semana, exatamente. Concentrar, porque ele plantou muita coisa, colheu e agora está naquele momento de relaxar e falar, puxa, obrigada. Então agradeça. Agradeça, tem exatamente. Que saber agradecer, né? Não é todo mundo que lembra, mas é uma energia importante de ser lembrada. Fica com um toque para você se lembrar, sempre dependente do signo, né? E quem é de Leão? Leão está numa semana que, assim, eu divido em dois grupos, tá? Porque existe o grupo que já fez aniversário, então já saiu do inferno astral. E tem o grupo que ainda está no inferno astral, né? Vai fazer aniversário. Que ainda vai fazer aniversário, agora no mês de agosto que se inicia. Então, o que acontece? O grupo que já saiu do inferno astral está com um brilho muito especial. Virou a página, sintetizou as coisas que precisavam ser sintetizadas e está entrando numa nova energia. Já os que ainda estão no inferno astral estão um pouco impacientes, querendo mais ou menos que passe logo, porque às vezes o inferno astral, principalmente para quem não tem conhecimento da astrologia, fica um pouco perdido, sem entender o que está acontecendo. Fala, nossa, às vezes lembra, será que é aquele inferno astral que a astrologia fala? E afinal, o que é esse inferno astral, né? O que está acontecendo? Mas é o momento da gente repensar, exatamente, refletir, né? Sintetizar para você poder começar o seu novo ano com as lições aprendidas, né, de tudo que se passou naquele ano. Então, os leoninos que ainda vão fazer aniversário, talvez estejam um pouco impacientes com isso. Então, a minha dica para esses é que eles cultivem a paciência e façam essa reflexão, se ainda não fizeram, do que precisa ser aprendido, do que se passou de experiência nesse ano, que vai findar no dia do aniversário. Boa semana para você de Leão. Agora quem é de Virgem? Virgem está numa semana de uma decisão muito focada. É como se eles percebessem onde as coisas devem ser trabalhadas. O virginiano normalmente ele é muito organizado, né? E nessa semana ele está especialmente organizado. Então existem muitos pontos na vida dele que ele colocou no lugar. E que ele falou, para isso eu quero isso, para isso eu quero aquilo. Tá tudo organizado. Exatamente. E por conta disso, como ele está muito proativo essa semana, ele vai sentir esse desejo focado de então tá. Então
eu já sei que isso eu quero aqui, isso eu quero ali, então eu vou correr atrás de tudo isso e vou fazer as coisas acontecerem. Então é uma semana ótima para Virgem, principalmente na questão profissional, porque ele pode fazer muitas coisas andarem, sabe? Muitas coisas falam, não, tá, isso agora vai acontecer. Então é uma semana de assumir responsabilidades, de ter foco no que ele quer. Então, assim, muita coisa pode se abrir essa semana para Virgem, contanto que faça também, né? Tem que fazer. O TBC, né? Que a gente já falou. Tira a bundinha da cadeira. Aí rola. E quem é de Libra? Libra tá numa semana de seriedade, tá? E essa seriedade vai para o amor também e vai para o profissional. Então, por exemplo, o riquinho ali, que você chamou para pegar aqueles brinquedinhos, coitadinho, porque ele tá numa semana de seriedade. Aí pega ele para fazer o brinquedinho. Foi brincadeira que eu falei, devia ter me chamado que tava ali, que eu fazia. Ele tava tão incomodado que ele tava ficando tão quente que eu senti o calor. Eu falei, sai fora, eu tô morrendo cozido. Porque Libra tá sério essa semana. Eles estão, assim, muito focados, eles estão muito responsáveis. Inclusive, é bom aproveitar isso, por exemplo, vamos supor, se o libriano, a libriana, tem alguém, tá junto e ainda não assumiu um compromisso, vai querer essa semana uma coisa mais séria. Se tá com alguém, tipo, é uma semana que é uma dica incrível, seria dar flores, dar um presente, fazer uma surpresa. E no trabalho, colocar as coisas em ordem também, por conta dessa seriedade muito forte. Tá num momento de foco também, parecido com o de Virgem. Que bom. Quem é de Escorpião? Escorpião está numa semana onde emoções vagas podem vir à tona. Que então, são emoções vagas? Emoções vagas. Vou recorrer à mitologia, tá? Para você conseguir entender o que eu estou dizendo. Realmente não é simples, tá? O regente de Escorpião é o planeta Plutão. Tá? E o Plutão é um planeta que ele está ligado com as emoções inconscientes, com aquilo que de repente vem, aquela coisa meio vaga. De repente você está num astral, tá? Vou tentar explicar. Você está com uma emoção e de repente começa a vir um pensamento, uma emoção de algum lugar que você não tem, não aconteceu uma coisa para aquilo vir. Você não sabe por quê. Exatamente, são emoções vagas que vêm do inconsciente, porque a gente está o tempo inteiro interagindo, consciente e inconsciente, né? Que quando a gente dorme, o inconsciente vem à tona, que vem todos aqueles sonhos que a gente acorda e fala, meu Deus, de onde veio esse monte de sonhos? Às vezes a gente entra dentro de um filme, né? Ocorre todo um roteiro que você fala, como que meu cérebro é capaz de criar tudo isso? É o inconsciente que cria. Então o Escorpião, essa semana, com essa regência de Plutão dele muito intensificada, ele pode estar sujeito a muitas emoções inexplicáveis, tá? Que venham do inconsciente. Então, qual a dica? Aproveitar essas emoções que têm relação com intuição. Então, se perceber que aquilo está querendo me dizer algo. Acredite. Presta atenção nela e vê o que ela está querendo te dizer. Se, por outro lado, essa emoção é uma emoção negativa, baseado em sentimentos que não são positivos, por exemplo, os principais que Escorpião tem tendência a ter, os ciúmes, o controle, às vezes a insegurança, o sentimento de autodestruição também, às vezes o Escorpião ele fica se diminuindo de uma forma um pouco autodestrutiva. Quando ele perceber que está caindo nesse lado, deixa de lado, fala, não, calma aí, meu inconsciente, tudo bem, eu já sei que você tem uma tendência a mandar essas emoções, mas eu estou sublimando isso. É você controlar o que você pensa e o que você sente, né? Conseguir ter uma neutralidade diante disso, principalmente com as emoções que forem negativas. Agora, em relação às intuições que podem vir, ficar esperto. Não é uma semana nem negativa nem positiva. É uma semana que pode ser usada das duas maneiras se você ficar atento a essas emoções, aparentemente inexplicáveis e vagas que Plutão pode trazer. Mas que depois a gente vai entender o porquê desse contexto todo, se a gente para e observa e tem calma com a gente entende muita coisa. Mas tem que ter calma. Tem que querer enxergar a olhar, mesmo que doa, olhar e falar, calma aí, o que está acontecendo? Não sei resolver agora, mas vou saber daqui a pouco. De onde que veio isso, de onde veio esse bicho, de onde veio essa flor, de onde veio esse diamante, mas olhar e ver o que é. Identificar. Quem é Sagitário? Sagitário, melhor signo essa semana. Ah, é? O Júpiter, que eu te disse no começo, né, do programa, que está fazendo um aspecto positivo com o Sol, é o regente, no caso de Sagitário. Então, esse aspecto muito positivo de Sol e Júpiter, que é positivo para todas as pessoas, para Sagitário mais ainda, porque é o regente dele, Júpiter, tá? Então, assim, uma semana que eu diria que o sagitariano que está com algum problema, que precisa resolver alguma questão, seja de trabalho, seja amorosa, é uma semana para correr atrás para resolver isso mesmo. Porque, assim, essa é a semana. Se tá tudo bem, ótimo, tá? Vai ficar até melhor, porque a semana tá com essa vibração boa. Mas é uma semana que, para aqueles que as coisas não estão nos eixos, que eles
façam alguma coisa para que isso seja resolvido, porque é uma semana onde as portas, né, as portas da esperança podem se abrir, ou seja, onde as coisas que estão empacadas podem rolar. Então depende dessa atitude e do velho TBC, né? Correr atrás, levantar, porque é uma semana muito boa. Então assim, se não fizerem, vão perder uma grande oportunidade essa semana. E depois vai se lamentar. Pensa então naquilo, o sagitariano, pensa naquilo que você quer. O símbolo de Sagitário, né, é um arqueiro, né, um homem com corpo de cavalo, né, e o tórax de homem. E ele tem um arco e flecha, ou seja, é um signo que é determinado e que sabe normalmente o que quer, e às vezes até um pouco, digamos assim, determinado demais naquilo, porque às vezes ele não é para querer mais aquilo não lhe pertence querendo mais, mas ele fica querendo, entendeu? E acaba se tornando às vezes até inconveniente ou assim, arrogante, passando por cima das pessoas e do sentimento das pessoas por conta disso. Então essa semana é uma semana para focar bem, escolher bem o alvo, né? Não vai escolher o alvo errado e atirar, exatamente. Capricornianos, semana tranquila, não? É uma semana que, assim, em termos emocionais, tranquilas, mas eles estão com uma tendência a serem um pouco agressivos em relação ao outro no aspecto do julgamento. Então, assim, eles podem estar fazendo uma coisa num ritmo e achar que o outro tem que fazer no mesmo ritmo dele, ou ver da mesma forma que ele está vendo. Então, nesse sentido, eles podem ter uma certa tendência à intolerância, tá? Então, o cuidado essa semana é para respeitar o tempo do outro, respeitar a posição do outro, não ficar olhando, poxa, mas o outro não está fazendo isso, mas o outro não viu aquilo. Olhe para você, não olhe para o outro. Isso, né? Porque vai estar com uma tendênciazinha ao julgamento, assim, a uma certa crítica. A chatices. Umas chatices. Chatices de bode, né? Que o símbolo, né? Não deixa de ser, né? Então, assim, tem que ter uma certa humildade, né? Não, evitar a arrogância essa semana com o outro. Ver que está julgando o outro, mesmo que seja em pensamento, porque às vezes a gente não fala, né? Mas fica ali dentro conversando. Remoendo, fulano é né? aquilo. Nossa, cicrano podia ser bem diferente. Nossa, aquele cicrano eu não aguento mais. E aí você fica julgando do mesmo jeito. E perdendo a sua energia naquilo, né? Porque naquele momento você podia estar vendo uma coisa que você pode transformar em você, que é muito mais útil. Mas vai dar trabalho. E que a única coisa é possível. Então, assim, a gente fica com aquela tendência de jogar sempre a culpa no outro, né? Que não vai servir para nada. Que a gente já até falou aqui, a gente só muda a gente mesmo e a gente sabe o trabalho que dá se transformar, né? A pessoa precisa estar muito... Quando não pode perder o foco. Quando a pessoa quer se transformar, muitas portas, é como se ela atraísse uma energia favorável a isso, tá? Só que as pessoas perdem tanto tempo querendo transformar o outro, que toda essa energia que poderia ser focalizada para se melhorar, para sair daqui num ponto melhor do que chegou, é desperdiçada. Fica no caminho. Né? Quando quer, eu que trabalho com autotransformação, né? Que trabalho com terapia, eu percebo que quando a pessoa quer se transformar, nossa, acontecem coisas que até eu fico assustada. A pessoa volta, por exemplo, em segunda consulta, aconteceu isso, eu falo, nossa, já, tudo isso, acabou isso, eu falo, nossa, que bom. Só que você percebe que desde o começo aquela pessoa tinha um intuito isso, né? De se transformar, que é aquela história que a fé move montanhas, né? Então, assim, é incrível. Aí você fala, poxa, que bom. Tipo, que bom que eu tô participando também disso, né? Que bom que eu tô tomando as rédeas da minha vida. Isso exatamente. É bom, né? E para os aquarianos? Aquário tá numa semana de comunicação muito positiva, tá? Então, por exemplo, para você que é aquariano e é comunicador, é uma semana incrível, tá? E a dica... Olhe o que você pode passar de positivo que tem a ver com a sua ética, com as suas crenças, tá? Para levar para o mundo. Porque essa semana, tudo que você puder passar através da palavra, que traga mensagens positivas para as pessoas, assim, que acrescente mesmo. Porque às vezes uma frase que a gente fala, de repente num programa, alguma coisa que a gente fala assim, num momento de inspiração, de espirituosidade, aquilo alguém que está ouvindo, eu percebo isso pelo feedback aqui do programa, alguém que está ouvindo fala, nossa, eu precisava ouvir aquilo, você não sabe como aquilo me ajudou, obrigada. Então, essa semana, no caso, você tá com uma possibilidade muito grande de trazer uma mensagem positiva. Que ótimo, aproveitar, tá com espirituosidade e comunicação muito positiva. E os piscianos? Bom, os piscianos estão um pouquinho carentes. Ah, meu Deus. Então, assim, aquela semaninha assim que eles estão um pouco manhosos. Então, a minha dica é tomar cuidado com a cobrança, tá? Porque senão eles podem ficar meio, sabe, assim, querendo colo demais. Tudo bem. Os parceiros, aquela coisa da dica dos parceiros. Então, é importante que os parceiros dos piscianos, se estiverem com disposição e tempo e tal, deem o máximo de atenção essa semana. Mas se não tiver? Agora, se não tiverem, deem o melhor que podem. E os piscianos em si, não fiquem cobrando também, porque cada um tem o seu tempo. O que é difícil, né? Então cuidado com essa manha para ela não se tornar um pouco exagerada. Por exemplo, uma mulher de peixes essa semana com TPM, o marido vai ter que ter bastante cuidado. Olha, mas essa que aproveita essa semana o marido para fazer um monte de reunião.
Para não ter que dar atenção. Pensamento, só uma aquariana falaria isso, que é o pensamento mais masculino que o feminino. Você viu o lado do homem aí, né? Já que você não tá com um saco para aguentar, aproveita que você vai fazer semana que vem, você já faz neto. Você já deu a dica para os maridos, né, meu amor? Tinha que ser aquário. Agora aproveite, se você quiser esse autoconhecimento todo que a gente sempre fala aqui, a Paula Pires traz, da forma que ela trabalha, com uma forma diferente, não é só com a astrologia, ela é uma alquimista também. Você faz as pessoas se descobrirem num contexto muito melhor do que elas imaginam, porque às vezes a gente fala para fazer terapia, é só problema, mas é só solução, é o oposto disso, né? O meu trabalho, ele não é só quando uma pessoa tá mal, porque eu trabalho com coaching também, então eu trabalho com a terapia, com os florais, com a fitoterapia, com a reeducação alimentar, com a acupuntura também, mas também trabalho com pessoas que têm metas. Então vamos supor, uma pessoa está super bem, mas ela quer ganhar mais e quer fazer um processo de coaching para direcionar a vocação dela ou mudar de vida nesse aspecto. Ela também pode fazer um processo direcionado para isso. Ou se ela quer se transformar num sentido maior, ela pode trabalhar com autotransformação dentro de terapia, que é aquilo que a gente falou, da pessoa ter o foco. E tem que ter foco, senão, minha filha, a gente passa a vida correndo atrás, porque a gente não sabe nem o que é depois. Com certeza. O site vidasutil.com.br tem as informações, e para entrar em contato com a Paula Pires é o 0 operadora 11 4355 18 Não, é 83. Eu errei? 8355, eu falei o quê? 43. Ah, que louca. Não vão ligar no número aí, coitada, a pessoa atender. 1817. 8355 1817. Obrigada, Bela. Boa semana pra você. Obrigada a mais, você. viu? Tudo de bom. Obrigada.